Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 24, o versículo 16. Como o texto está na tela, eu peço à igreja para ler comigo, por favor. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Haddon Robson, talvez a maior autoridade sobre homilética, preparação de sermão deste século, disse que um pregador deveria pregar um sermão tópico, ou seja, sobre um assunto, a cada 10 anos. E terminar de pregar, pedir perdão para Deus. Eu vou correr esse risco nesta noite. Diferentemente daquilo que eu tenho o hábito de fazer, mensagem expositiva, hoje gostaria de tratar de um sermão tópico. E o tema que eu quero abordar é como você pode transformar adversidades em triunfo. Talvez a palavra mais comum, repetida cotidianamente pelo brasileiro, é a palavra crise. Eu estou com 67 anos, acompanho os acontecimentos desde a minha infância e não me lembro de viver um tempo tão turbulento, tão difícil, tão doloroso, tão angustiante. Parece que a crise nos abraça, nos sufoca. E tem hora que parece que você não vê oxigênio no ar. Parece que estamos completamente atordoados por essas crises. Porém, o cristão, o justo, ele não vive governado pelas circunstâncias. O destino da nossa vida não está nas mãos dos poderosos deste século, nem mesmo das circunstâncias à nossa volta, nem mesmo dos sentimentos que às vezes assaltam o nosso coração. A nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, preso em Roma, numa circunstância adversa, afirmou: tudo posso naquele que me fortalece. A circunstância é carrancuda, mas Deus, que nos ama, nos redime e nos protege, é aquele que nos fortalece nas crises da vida. O texto lido diz que o justo cairá 7 vezes e se levantará. Então o salvo não é aquele que não tem lutas, não tem provas, não tem vicissitudes, mas é aquele que, embora envergue por um momento, como o bambu, que o vendaval vem e o leva a beijar o chão, mas ele volta de novo, e ele volta de novo, e ele volta de novo, e ele volta de novo, até 7 vezes. Nós não caminhamos na nossa própria força, nós caminhamos na força do Onipotente. Me faz lembrar uma historiazinha engraçada de um camundongo que pega carona nas costas de um elefante para atravessar uma ponte sobre um grande abismo. E quando o elefante está atravessando, e no meio do abismo, a ponte balança, chacoalha toda. E quando chegam do outro lado, o camundongo voltou para o elefante e disse: rapaz, nós chacoalhamos aquela ponte, hein? Às vezes nós nos sentimos como um camundongo na força de um elefante. A força não é nossa, a força vem de Deus. Na vida há tempos difíceis e há tempos de gozo e alegria. Diz Eclesiastes que há tempo de ganhar e tempo de perder. Há tempo de sorrir e tempo de chorar. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de sol, há tempo de chuva. Há tempo de comemoração, há tempo de gemido.
Então a vida não é composta apenas de coisas sorridentes, também tem vales, também tem provas, também tem lutas. Mas o nosso Deus transforma tragédias em triunfo. Então eu gostaria de deixar com vocês algumas lições para o nosso enlevo nesta noite. A primeira coisa que eu destaco é que nem todos aprendem com as adversidades. Há um ditado popular muito conhecido aqui no Brasil: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é verdade, teologicamente aprovado. O que traz o homem a Deus não é a dor. O que traz o homem a Deus é a graça. Porque o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O ímpio, ao sofrer, ele fica mais revoltado ainda. Ele se insurge ainda mais contra Deus. Está lá em Apocalipse que quando o sofrimento aumentou, as pessoas mordiam na língua e blasfemavam contra Deus. Mas se você é um justo, a prova chega, você amolece, você se molda, você é moldado, você é reerguido, você é restaurado. Então isso é um fato. Todas as pessoas enfrentam adversidade. Também é um fato, nem todos aprendem com as adversidades. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, Judas cometeu suicídio, Pedro foi restaurado por Jesus. Você olha 10 leprosos, todos são curados, um retorna com o coração grato, outros se contentam apenas com a cura física e seguem a vida. Eliseu olha para a mesma cena que Geazi. Geazi viu o exército inimigo, Eliseu vê o exército de Deus. Se você é um homem e uma mulher que confia em Deus, você olha a crise e olha quem está por trás, controlando e sustentando a sua vida. Se você não confia em Deus, você se apavora diante da crise e naufraga. Quantas pessoas que, diante das adversidades, jogam a toalha e desistem? Vem à minha mente agora a história de um pastor metodista que escreve o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo, e procura uma editora para publicar. Eu acho que até hoje esse é um problema grave. Toda pessoa que vai escrever seu primeiro livro, via de regra, tem dificuldade de publicar o seu livro. As editoras olham do ponto de vista comercial, elas não querem fazer um contrato de risco, elas não querem enfrentar uma situação de investir numa obra e não saber se essa obra vai dar certo. Então ele escreveu o livro, bateu em várias portas, nenhuma editora se interessou pelo livro. Ele chegou em casa frustrado, jogou os rascunhos do livro no lixo e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, disse: eu acredito nos seus sonhos e vou lutar por eles. Pega o rascunho do lixo, bate em outras portas, encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Este livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura. Estavam no lixo. Então, se você encontra uma porta fechada, se você encontra uma adversidade, não jogue a toalha, não desista, porque Deus é poderoso para transformar a adversidade em triunfo. Este é o seu Deus, este é o nosso Deus. Me permita ilustrar de uma maneira simples. Havia um homem ébrio, bêbado, que bagunçou a família, desperdiçou os recursos, maltratou a esposa, maltratou os filhos, ele tinha 2 filhos. Esse homem morreu. E um dos filhos seguiu o mesmo caminho do pai, da embriaguez, da vida completamente desregrada, e foi parar na cadeia. O outro irmão dele, teve uma vida de sucesso pessoal, familiar, profissional, muito bem sucedido. Isso levou um repórter a ficar intrigado e fazer uma entrevista com ambos. E quando perguntou ao cara que estava lá na prisão, disse: rapaz, por que você está aqui? Ele respondeu: tendo um pai como eu tive, você acha que eu teria outro destino na vida? Aí foi entrevistar o camarada que foi bem sucedido na vida.
Rapaz, como é que você conseguiu ser bem-sucedido na vida? Rapaz, tendo um pai como eu tive, eu só tinha uma escolha, é ser diferente dele. É seguir um outro caminho. Eu tinha exemplo dentro de casa que o caminho seguido era tragédia. Então, por favor, ao olhar para as circunstâncias, entenda uma coisa: nem todas as pessoas aprendem com as crises. Mas se você é um justo, ainda que você caia, Deus levanta. Ainda que você caia, Deus levanta. 7 vezes, Deus levanta você. Segundo ponto que eu gostaria de partilhar: mude sua atitude diante das adversidades. Tem muita gente que vê o problema e não vê a solução. Não vai dar certo. Essa tenda não sai. Está muito caro. É muito difícil importar coisa da China. É muito complicado, não vai dar certo. Se você escutar os pessimistas, você não sai do lugar. Você não tem projeto, você não realiza nada. Você não vai para frente. Pensa comigo no Isaac. Ele está numa terra deserta. A terra está passando fome. E diz a Bíblia que ele semeia no deserto e colhe a 100 por 1. Ele entende que Deus pode reverter a situação e transformar um deserto numa terra fértil. Crise é oportunidade. É por isso que quando você encontra Paulo e Silas em Filipos, a circunstância é muito ruim. Eles foram açoitados em praça pública, eles foram humilhados em praça pública, eles foram jogados numa prisão com as costas ensanguentadas, eles foram jogados numa prisão interior, onde não tinha luz, não tinha ar fresco, onde eles tinham seus pés amarrados num tronco, e eles viram aquele cenário tão horroroso, num cenário propício para um culto de adoração a Deus, onde eles cantam e louvam o Senhor, e o milagre acontece dentro daquela cadeia. Então, nem todas as pessoas têm a mesma atitude diante das adversidades. Por exemplo, John Bunyan. Acho que todos vocês já ouviram falar de John Bunyan. Era um evangelista, batista, que pregava em praça pública em Bedford. E não se podia pregar em praça pública. E ele foi pregar em praça pública. E eles o prenderam. E diziam para ele: se você prometer de não pregar mais em praça pública, nós soltamos você. E se vocês me soltarem, eu vou para a praça pregar. E lá da cadeia, ele via sua filha primogênita cega, passando dificuldades, numa prisão imunda. Mas aquela prisão foi o ambiente propício para ele escrever a obra talvez mais lida no mundo depois da Bíblia, O Peregrino, que retrata a peregrinação do servo de Deus, deste mundo de agruras, para as mansões celestiais. Ele olhou para as circunstâncias difíceis com outros olhos. Eu acho que todos vocês que gostam de acompanhar o cenário político, não só do Brasil, mas do mundo, devem se lembrar da história de Richard Nixon. E os biógrafos dele contam que, poucos meses após a sua renúncia, o ex-presidente americano entrou numa depressão profunda, a ponto de ser hospitalizado. E ele estava completamente sem ânimo para viver, completamente arruinado, devastado pela depressão, chegando a dizer: a minha vida acabou, eu não tenho mais razão para viver, eu fracassei, eu envergonhei o meu país, meu nome está na lama. Quando de repente entra uma enfermeira apressada no quarto e diz: presidente, 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 abra a janela. E quando ele abriu a janela, havia um avião levando uma faixa enorme com os seguintes dizeres: Senhor presidente, Deus te ama e nós também te amamos. Quem mandou fazer essa faixa e o avião voar de frente à janela foi dona Ruth Graham, esposa de Billy Graham. E conta os biógrafos de Richard Nixon que aquela atitude de Ruth Graham trouxe ânimo para o seu coração, cura para a sua alma, restauração para a sua vida. E a partir daquele momento, depois do escândalo da Watergate, ele vem a se tornar consultor sobre assuntos nacionais e internacionais. Aquela palavra entrou no seu coração e mudou o cenário da sua vida. Não importa a crise que você esteja vivendo, não importa o poço que você caiu, não importa a dor que você está passando,
Saiba de uma coisa, Deus ama você. Saiba que tem gente que ama você. Então não desista. Então não jogue a toalha. Então não retroceda. Então saiba que Deus pode intervir na sua vida e transformar o seu vale num manancial. Foi o que aconteceu com o pródigo. Ele estava lá no chiqueiro, cheio de andrajos, cheirando mal, passando fome. Num momento, uma ideia explode em sua mente. Quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, que se você está num lugar que você não deveria estar, se você está sofrendo angústias e dores por causa das más escolhas que você fez, é hora de você voltar para a casa do Pai, é hora de você voltar para Deus, é hora de você receber o abraço de Deus, o beijo de Deus, o perdão de Deus, a restauração de Deus e um recomeço na sua história. Porque Deus levanta o justo, ainda que ele caia até 7 vezes. Terceira lição que eu gostaria de partilhar com vocês. Não creia que as adversidades sejam permanentes. Deus pode mudar a sua história. Às vezes a gente pensa que as adversidades vão durar a vida inteira. E nós não suportaríamos uma viagem todinha de turbulência. Tem hora que tem folga, sabia? Tem hora que tem lenitivo. Tem hora que tem óleo fresco sobre a cabeça. Aliás, quando você está perto de uma grande crise, é porque você está perto de uma grande vitória. Quando você está num vale muito profundo, você está no sopé de uma grande montanha. Então, veja você, algumas histórias bíblicas interessantes. O Abraão está com 99 anos. Deus muda o nome dele de Abrão, grande pai, para Abraão, pai de multidões. E eu fico pensando, pastor Ival, nessa cena. O Abraão passa no lugar e alguém diz, qual é o nome do senhor mesmo? Fosse lá na roça, qual é a graça do senhor mesmo? Eu me chamo pai de uma grande multidão. E aí, quantos filhos o senhor tem? Eu falei, não chegou ainda não, mas vai chegar. Mas o cara está com 99 anos. O seu presente não é o fator decisivo para o seu futuro. Hoje é crise, amanhã a vitória chega. O Moisés foi preparado 40 anos no Egito, em todas as ciências do Egito. E agora esse camarada tem que fugir do Egito. O homem mais poderoso do mundo está procurando-o para matá-lo. E ele vive 40 anos num deserto tosco. O cara mais culto da época, cultura enciclopédica. Está correndo atrás de ovelhas, lá no deserto de Midian. Eu acho que Moisés deve ter deitado muitas noites pensando, meu Deus, para que eu estudei tanto? Onde eu vim parar? Meu projeto de libertar meu povo frustrou. 80 anos nas costas. Achou que tinha encerrado a carreira. E na verdade Deus o estava preparando para uma grande missão. Para ser o libertador do seu povo, para ser o legislador de Israel, para ser o intercessor de Israel, para ser o homem que haveria de guiar a nação pelos desertos tórridos daquela região. Entenda uma coisa, Deus pode mudar o cenário, porque as adversidades não são permanentes. Eu fico pensando, presbítero Daniel, presbítero Milton, que quando Paulo foi levado, depois de ser rejeitado em Jerusalém, para Tarso, para a casa dele, de volta para a terra dele, ele ficou lá quanto tempo? 10 anos, no molho, no anonimato, no esquecimento. Quem sabe algumas dúvidas entraram no coração dele, algumas perguntas chegaram à mente dele, meu Deus, será que é isso? Será que os sonhos acabaram? 10 anos, sem holofotes, para um cara que sonhava ser líder. Mas de repente, Deus muda o cenário. Acontece um avivamento em Antioquia da Síria. O Barnabé vai para lá,
lembra dele, vai e o apanha, o leva para Antioquia, e a partir daí a história não só de Paulo muda, a história da igreja muda, a história das nações muda, a história da missiologia muda, porque as crises não são permanentes. Eu fico pensando que quando João foi para a ilha de Pátimos, meus irmãos, João era um homem de aproximadamente 90 anos, numa colônia penal, numa ilha vulcânica. Os seus pares estão morrendo, crucificados, queimados, flechados, crucificados. A igreja está sofrendo terrivelmente. Parecia o fim. Mas as crises não são permanentes, as adversidades não são permanentes, e de repente Deus o leva para ter uma contemplação de Deus no trono, do Cordeiro com o livro na mão, e com a história sob o controle de Deus, e Deus reverte a situação. Eu não sei qual o tamanho da crise que você está vivendo hoje, meu irmão, mas Deus pode reverter essa situação. Deus pode. Às vezes as pessoas não acreditam em você. Às vezes as pessoas olham para você e acham que você nunca vai conseguir. Carimbam você. Me permita aqui um dado muito curioso que saiu na revista Time em abril de 1986. O artigo publicado tinha o título Homens sem perspectiva de futuro. Primeiro nome da lista, Beethoven. Esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino. Prefere tocar suas próprias canções ao invés de aprimorar suas técnicas. Seu professor o qualificou sem esperança como compositor. Ludwig van Beethoven, um dos maiores músicos da história. Segundo nome da lista, Walt Disney. Foi despedido por um editor de um jornal por falta de criatividade. Walt Disney foi à falência várias vezes. E hoje ninguém precisa falar do sucesso do seu empreendimento. Não estou entrando no mérito aí se é bom ou ruim, não. Thomas Alva Edison. Seu professor disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. Mas ele se tornou o maior cientista de todos os tempos. Albert Einstein. Albert Einstein, sua tese de doutorado em Bonn foi considerada irrelevante e sofisticada. Alguns anos depois de ser expulso da Escola Politécnica de Zurique, tornou-se o pai da teoria da relatividade. Quem hoje tem dúvidas da grandeza de Albert Einstein? Quinto nome da lista, Louis Pasteur. Foi apenas um estudante medíocre. Em química foi colocado em 15º lugar num grupo de 22. Mas foi ele quem inventou a penicilina. Sexto nome da lista, Henry Ford. Primeiro homem a fabricar carros em série. Foi à falência 5 vezes antes de ser bem sucedido em seus negócios. Para fechar, um fato muito curioso. Carta a Jesus. Um consultor de relações humanas manda uma carta para Jesus. Isso aqui, obviamente, história com E. Dizendo para ele sobre os discípulos dele, em quem Jesus deveria ter confiança. E foi este o resultado da carta. Pedro é um indivíduo muito instável emocionalmente. Vai ser um problema para o grupo. Então, esse Pedro não é confiável. Bom, André, disse o consultor, esse não tem nenhuma liderança. Tiago e João, bom, esses estão colocando seus interesses sempre em primeiro lugar. São egoístas e por isso inadequados para o trabalho. Tomé, bom, esse é um perguntador inveterado e tem uma enorme tendência a bater o ânimo do grupo. Mateus, esse encontra-se na lista negra da Associação Comercial de Jerusalém. Simão Zelote, bom, esse é de um partido de esquerda radical. Sempre quer pegar em armas para uma revolução contra Roma, uma revolução armada. Bom, Tadeu e Bartolomeu têm uma forte tendência para a depressão.
Então diz a carta: porém um de seus candidatos apresenta um forte potencial. Ele é um homem hábil, se relaciona bem com as pessoas, tem uma mente muito imaginativa, tem os contatos certos nos lugares certos, é inteligente, é ambicioso, é responsável e, portanto, essa consultoria tem o prazer de lhe recomendar Judas Iscariotes como seu homem de confiança e seu braço direito. Se as pessoas não acreditam que você pode fazer a obra de Deus, Deus acredita. Se as pessoas carimbam você dizendo você não vai conseguir, se Deus se agradar de você, você vai conseguir. Quando os espias olharam a terra, voltaram com um relatório. A terra é boa mesmo, mas não é para o nosso bico não. E lá tem cidades fortificadas, lá tem gigantes. Eles vão nos engolir vivos. Não dá para nós. Aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. Aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. Não dá para nós, não. É impossível. Josué e Caleb disseram: se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. Se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. Quarta lição que eu gostaria de partilhar. Nós devemos aprender com as adversidades. Preste atenção nisso. Porque as adversidades podem ser as nossas pedagogas. Então vamos pensar nisso. Veja comigo. Davi disse no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Irmãos, a gente aprende mais numa casa de funeral do que numa casa de festa. As maiores lições da vida não são aprendidas em dias de celebração, são aprendidas no dia do choro. Às vezes é no sofrimento que a gente aprende as maiores lições da vida. E Davi está dizendo isso. O apóstolo Paulo, estando preso em Roma, depois de ter enfrentado tantas agruras nas suas viagens missionárias, preso aqui, açoitado com varas acolá, apedrejado ali, acusado acolá, ele vai olhar esse cenário e dizer: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, aprenda, meu amado irmão, com as adversidades. Em vez de você ficar endurecido, seja moldado por Deus nessas dificuldades. Segundo ponto, na adversidade olhe para Jesus e prossiga em vez de ficar desanimado. Tem hora que você fica desanimado? Aqui para nós. Tem hora que você diz: eu acho que eu vou dar uma parada. Estou fazendo o meu melhor, só estou levando burdoada na cabeça. Tem hora que você está de tanque vazio. Tem hora que você está andando na reserva. O que você vai fazer? O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, avanço para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pare de ficar olhando demais para as lentes do retrovisor. Põe os seus olhos em Jesus e caminhe para frente. Quando as tempestades estavam assolando o barco dos discípulos no mar da Galileia, e Jesus caminha sobre o mar, a primeira palavra de Jesus para aquelas pessoas foi esta: tem de bom ânimo. Sou eu, não tenho medo. Tem hora, meu irmão, que a sensação que a gente tem é de prostração. Jogar a toalha, entregar os pontos, não lutar mais. Mas o Senhor Jesus está aqui nesta noite dizendo para você: tenha bom ânimo, eu estou aqui. Tenha medo não. Mas isso vale não só na vida espiritual, isso vale também até na vida profissional. Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Tem vendedor aqui hoje? Vendedor, profissão vendedor. Você vende, ok. Beleza. Então escuta essa aqui. Estudo realizado pela National Retail Dry Goods Association. Ele chegou à seguinte conclusão: 48% de todos os vendedores fazem a primeira tentativa de vender e param. Não deu certo, o cara não quis. Bom, se não quis, você não vai vender porque não quer. 48%. 25% de todos os vendedores fazem 2 tentativas de vender e param. Terceiro, 15% de todos os vendedores fazem 3 tentativas de vender e param. 12% de todos os vendedores persistem. 12% de todos os vendedores realizam 80% de todas as vendas que são realizadas. Em outras palavras, não desista ao sinal da primeira dificuldade. Não retroceda diante do primeiro problema. Você caiu, está na hora de levantar. Caiu de novo, levanta outra vez. Caiu terceira vez, está na hora de levantar de novo. O justo cai e levanta até 7 vezes. E 7 é o número ideal, é o número perfeito. Onde há um coração quebrantado, onde há disposição de aprendizado, onde você está olhando para Deus, onde você compreende que Deus é que está no controle da situação, Deus dá força para você se levantar, botar o pé na estrada e continuar caminhando. Bom, permita-me encorajar você a não retroceder. E eu gostaria de dar mais um dado histórico, para mim importante. Eu digo importante porque eu amo política desde a minha infância. Acho que vocês todos sabem que meu grande sonho de juventude era ser político e advogado. Até que Deus me chamou para o ministério, eu desisti. Mas acompanho política com muito interesse até hoje. E sofro demais por isso. Talvez uma das pessoas para mim mais incríveis na história chama-se Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos. Então escute a história dele. Hoje Lincoln é tão conhecido que o nome dele é comemorado nas ruas, em avenidas, em bancos, em carros, em universidades. Mas Abraham Lincoln, aos 22 anos, fracassou em seus negócios. Aos 23 anos foi derrotado para a legislatura. Aos 24 anos, novamente fracassou em seus negócios. Aos 25 anos foi eleito para a legislatura. Aos 27 anos foi vítima de um colapso nervoso. Aos 29 anos foi derrotado à candidatura de presidente da Câmara. Aos 31 anos foi derrotado no colégio eleitoral. Aos 39 anos foi derrotado na sua candidatura ao Congresso. Aos 46 anos foi derrotado na sua candidatura ao Senado. Aos 47 foi derrotado na sua candidatura à vice-presidência. Aos 49 anos foi derrotado na sua candidatura ao Senado. Aos 51 anos foi eleito presidente dos Estados Unidos da América, o maior presidente da história até hoje. Eu não sei se eu fosse candidato com tanta derrota, se eu continuaria. Não jogue a toalha em nome de Jesus. Não desista. Deus é poderoso, meu irmão, minha irmã, para transformar os nossos vales áridos em mananciais. Está lá no Salmo 84. E eu queria, para terminar, citar 3 exemplos. O primeiro deles, George Matheson. Ele vai ao médico, recebe a notícia de que ficaria cego em poucas semanas. Ele vai comunicar esse fato à sua noiva, que ele ficaria cego em poucas semanas. E a noiva termina o noivado com ele. Em vez de naufragar no vale da dor, ele começa a compor. E escreve o hino que você e eu cantamos até hoje. Amor, que por amor desceste, amor, que por amor morreste, ó quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Eu não vou fazer igual o pastor Orival, porque poucos dias aqui, ele fez um solo aqui, eu estava acompanhando e falei, Orival como cantor é um bom pregador.
Eu acho que eu sou pior do que ele como cantor. Mas entenda que você pode transformar o vale num manancial. Esse hino de Mattheson tem abençoado milhões e milhões de pessoas até hoje. Segundo exemplo, Louis Braille ficou cego na infância. Foi levado para um instituto de cegos. Depois de jovem, criou o sistema de leitura Braille, propiciando aos cegos a possibilidade da leitura e do conhecimento. Ele poderia ter fundado na cegueira e dizer, acabou a minha vida. Mas ele usa aquela realidade para se tornar uma bênção para o mundo. E finalmente, Fanny Crosby. Fanny Crosby é a maior compositora cristã de todos os tempos. Essa mulher viveu 92 anos. Essa mulher ficou cega na 6ª semana de vida, por um erro médico. Essa mulher compôs mais de 4.000 hinos. Essa mulher cantou basicamente todos os seus hinos de cor. E todos nós cantamos os hinos que ela compôs. Que segurança tem em Jesus. A Deus demos glória por seu grande amor. Quer estar ao pé da cruz, que é tão rica a fonte. Ela transformou um vale num manancial. Então, permita dizer a vocês que Deus pode mudar a nossa sorte. A crise não é permanente. Se você cair, Deus levanta você. Quem sabe você e eu hoje pudéssemos fazer a oração de Jabes. Ele estava carimbado com o nome Jabes. Em meio de dores, a sua mãe o deu à luz. Seria um estigma para ele. E diante daquela situação tão difícil, ele faz uma oração a Deus e diz, ó Deus, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus atendeu a sua oração. Ore a Deus para Deus mudar a sua sorte. Você está passando por um vale, por uma dor, por uma prova, por um sofrimento, por uma seca, por um deserto. Deus pode mudar a sua sorte. Ele é poderoso para fazer isso. Porque o texto diz, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Os perversos são derribados pela calamidade, mas Deus vai erguer você. Deus vai fortalecer você. Deus vai continuar conduzindo você em triunfo. Em Jesus você é mais do que vencedor. Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.